Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso verão o nosso comentário sobre uma questão de concurso voltada para o assunto de coesão textual, que diz respeito a uma série de elementos lexicais e gramaticais que propiciam uma relação recíproca entre os elementos de um texto. De acordo com a nossa avaliação, essa questão é de fácil resolução, de modo que a grande vantagem tem o candidato que conseguir sacar o gabarito da questão quanto antes, já que esse candidato vai ter mais tempo para resolver o resto da prova. Então vamos lá! Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Quem tiver qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas, pode nos escrever através dos comentários ou da nossa fanpage do Facebook. E quem estiver gostando desse vídeo, pode ir deixando o like. Nessa aula, o nosso canal vai cumprir a missão de ensinar os recursos da nossa língua para os concursandos em geral. Vamos comentar uma questão de concurso voltada para o assunto de coesão textual, que diz respeito a uma série de elementos lexicais e gramaticais que propiciam uma relação recíproca entre os elementos de um texto. A questão, de acordo com a nossa avaliação, é de fácil resolução. Quanto antes o candidato conseguir sacar o gabarito, melhor, já que ele vai ter mais tempo para resolver o resto da prova. Isso, como eu já disse em outras videoaulas, sem se deixar levar pela pressa nem perder a atenção. Do contrário, o candidato pode cair em armadilhas. Além do mais, é importante o candidato sacar o gabarito o quanto antes, sim, mas com segurança. Vamos entender. Segue um quadro. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, assistente em administração 2022. Como se não bastasse isso aí em cima, havia mil coisas mais. Lá em casa havia jardim com repuxo, rosas e muitas outras flores. Tinha beija-flor e zigue-zigue, que os mais estudiosos chamam de libélula. Tinha malvão, que chamavam também de língua de leão, e servia para engraxar sapatos pretos e marrons. Tinha pé de jasmim e mimo do céu, que subia pelos postes do alpendre. No contexto em que são empregados, os elementos 1, 2 e 4 pertencem à mesma classe gramatical, sendo que o primeiro retoma zigue-zigue, o segundo malvão e o quarto mimo do céu. B, a mesma classe gramatical, sendo que o primeiro retoma beija-flor e zigue-zigue, o segundo malvão e o quarto pé de jasmim e mimo do céu. C, a classes gramaticais distintas. O primeiro e o segundo são conjunções, o quarto um pronome relativo. D, a classes gramaticais distintas. O primeiro e o segundo são pronomes relativos, o quarto uma conjunção. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra A. A pergunta do enunciado é: no contexto em que são empregados os elementos 1, 2 e 4, a que se pode dizer que eles pertencem? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. No caso, quando chegar nessa questão, já vai ter lido o texto inteiro da questão.
que é muito maior do que esse trecho que aparece na questão. O enunciado dessa questão só pergunta sobre os elementos 1, 2 e 4. No caso, outras questões nós podemos supor que perguntam sobre o elemento 3. Nessa questão, como em qualquer outra, o candidato vai ler inevitavelmente as alternativas na ordem em que forem apresentadas na questão. E o candidato que dominar o assunto de coesão textual já vai sentir na primeira alternativa aquele cheirinho gostoso de gabarito. Um cheirinho que quem já acompanha nossas videoaulas sabe que muitas vezes engana. Se você, por acaso, não dominar o assunto de coesão textual, nós sugerimos que você assista a nossa playlist que nós estamos indicando na descrição da videoaula. Bem, como nós já acabamos de dizer, o cheirinho gostoso de gabarito muitas vezes engana. Então sugerimos, por enquanto, marcar uma pequena seta ao lado da alternativa que nós julgamos ser o gabarito. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Vamos analisar cada um dos elementos referidos pela pergunta do enunciado, começando pelo primeiro, que está presente no trecho que nós estamos colocando em vermelho. De acordo com esse trecho, quem é esse que os mais estudiosos chamam de libélula? Resposta: o zigue-zigue e somente ele, o que já nos permite eliminar a alternativa B. Esse primeiro que está retomando um termo anteriormente citado, no caso, zigue-zigue, e está também introduzindo uma oração subordinada adjetiva. Ou seja, em termos de classe gramatical, esse que é um pronome relativo. Agora, muitos candidatos pensam que já podem eliminar a alternativa C, mas tomem cuidado com uma coisa. Existem gramáticas que consideram que o pronome relativo é uma espécie de conjunção, como é o caso da gramática de Evanildo Bechara. Segundo ele, o pronome relativo tem uma dupla função, ou seja, por enquanto, não é adequado eliminarmos a alternativa C. Uma alternativa que está incorreta sim, mas por outro motivo. Agora vamos analisar o elemento 2, que está no trecho que agora nós estamos colocando em vermelho. De acordo com o trecho, quem era também chamado de língua de leão e servia para engraxar sapatos? Resposta: o malvão. Então a alternativa A, pelo menos até agora, está correta, sendo que esse segundo que também é um pronome relativo, já que também retoma um termo anteriormente citado, introduzindo uma oração subordinada adjetiva. E mais uma vez digo, por enquanto ainda não é correto eliminarmos a alternativa C. Agora vamos analisar o elemento 4 no trecho que estamos colocando agora em vermelho. De acordo com esse trecho, quem subia pelos postes do alpendre? Resposta: o mimo do céu. Ou seja, esse terceiro que está retomando o termo mimo do céu. Como diz a alternativa A, esse termo é um termo anteriormente citado, bem como esse termo está introduzindo uma oração subordinada adjetiva. Logo, esse que também é um pronome relativo. Vamos agora colocar em vermelho cada um dos termos referidos pela pergunta do enunciado. Todos eles pertencem à mesma classe gramatical, como diz a alternativa A, e não a classes gramaticais distintas, como dizem as alternativas C e D, que devem, portanto, ser eliminadas, de modo que a alternativa A é a única que responde corretamente à pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, temos aí uma questão de fácil resolução.
que provavelmente teve um grande índice de acerto. Tudo o que nós comentamos muitas vezes pode ser percebido depois da primeira leitura da questão, sendo que a prova em que veio essa questão continha, além das questões de língua portuguesa, também legislação e conhecimentos específicos. Isso sem falar de uma proposta de redação. Tudo isso o candidato tinha apenas 4 horas e meia para fazer. 4 horas e meia que incluíam a marcação do cartão de respostas. Por isso, o ideal é que o candidato consiga, o quanto antes, sacar o gabarito de questões como essa que nós acabamos de comentar, para com isso sobrar mais tempo para resolver o resto da prova. O nosso canal Português Papo Cabeça, que antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa, agradece a todos vocês que estão nos assistindo. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.